Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Gustavo Papete, estou aqui para compartilhar um pouquinho da nossa semana e do que está acontecendo no mercado, para onde que a gente está olhando, para onde que o mercado está olhando, o que está acontecendo de notícia, dados econômicos. Vamos lá, vamos à obra. Vou trazer aqui para a tela, inicialmente, hoje saíram os dados de inflação dos Estados Unidos e do Brasil. Estados Unidos, a expectativa era 0,4 de alta para o mês, veio 0,6, a expectativa acumulada para o ano era 6,2, era 6, perdão, veio 6,2, ou seja, a inflação dos Estados Unidos subindo. Enfim, o que a gente percebe com relação a isso, né? A narrativa do Banco Central americano de que a inflação estava sob controle, ela já se desfez faz algum tempo, mas a postura do Federal Reserve na última reunião, na verdade na última decisão da super quarta, semana passada, dia 3, e o question and answer, né, que eles fazem pós o anúncio da decisão, onde o Jeremy Powell comentou sobre esses dados futuros, esse CPI, né, dos dados de índice de preço de consumidor, né, que é isso que é o CPI, que eles estavam de olho, que eles estavam muito atentos a esses dados e que até o momento eles estavam tranquilos com relação à inflação. Isso não foi muito bem visto pelo mercado. Na hora até veio uma onda de positividade nas bolsas, mas já no dia seguinte a gente vê curva de juros subindo. A gente vai comentar em detalhe, né, cada um desses tópicos. Além desses dados da inflação americana, também vieram dados da inflação brasileira, o nosso IPCA, dos dados oficiais. E a expectativa, na verdade, o último foi 1,54, hoje já 1,03, a gente vê uma redução, mas ainda assim é o maior índice mensal, né, o maior dado mensal, perdão, o maior valor mensal do IPCA desde 1996, ou seja, a inflação está muito forte. O que a gente percebe é que, mesmo com o Banco Central subindo a taxa de juros na violência com que subiu, a inflação ainda não está subindo, mas ela ainda está alta, né? A gente não vê uma desaceleração na proporção inversa que o Banco Central está subindo a taxa de juros. Isso é um pouco preocupante porque a inflação consome o poder de compra das famílias, né? Ela se alimenta do poder de compra das famílias e isso, num país emergente, é muito significativo, tem um impacto muito grande. Indo para os mercados nesse momento, a gente vê que no momento em que o dado saiu, as bolsas reagiram mal, né, ali nos instantes iniciais. Aqui tem o S&P, né, o principal índice acionário do planeta, e no momento que o dado saiu, as bolsas caíram muito rápido, mas logo corrigiram tudo, agora estão trabalhando ali dentro da normalidade. O S&P continua em queda, a gente vê aqui um gráfico intradiário de 15 minutos, a gente pode mudar aí para o diário, e a gente vê, né, o início do que a gente chama de bear market, né, ou mercado bear, o mercado de urso, né, o mercado descendente, fazendo aí topos e fundos descendentes. Bom, aqui está o S&P, a gente vai dar uma passadinha aqui pela visão macro, vamos olhar o índice dólar. O índice dólar no gráfico diário segue rasgando, segue subindo, o dólar ganhando força frente às outras moedas, mais ou menos numa expectativa dos participantes, vai atuar de forma mais agressiva para conter a inflação, ou seja, ele vai enxugar a liquidez, ele vai tirar dólares do mercado para isso, não aumentando a taxa de juros, mas sim fazendo as operações de venda do balanço, né? Fazendo as operações de venda dos títulos. Eles se comprometeram em vender até 90 bilhões de dólares por mês, e isso é muito expressivo, ou seja, é o inverso do que aconteceu durante 2020 na pandemia, onde o Fed injetou liquidez no mercado, a gente viu as bolsas subindo mesmo durante uma pandemia, isso foi bem estranho. Agora a gente está vendo o início do movimento invertido, vai ser interessante. A gente vê o contrato futuro de petróleo WTI, o petróleo da praça americana, né, do Texas, a gente vê ele agora subindo forte ali, subindo 5,68%. Cara, isso aqui tem um impacto muito violento no Brasil, apesar de não ser o petróleo referência da Petrobras, que é o Brent, é o petróleo londrino. O WTI, ele segue o londrino, ou seja, eles têm correlação direta de preços, e isso acaba tendo um impacto muito significativo no nosso custo de vida. A Petrobras já anunciou o aumento do diesel, e a gente fica se perguntando quando é que vai ser o da gasolina, essa é a verdade. E com o petróleo subindo, eu não coloquei aqui embaixo a gasolina, me perdoem, mas enfim, o contrato internacional de gasolina, né? Mas de qualquer forma, se o petróleo sobe, matéria-prima, destilado do petróleo vai para o mesmo lado, e a gente sabe que isso não é benéfico
para o nosso orçamento. Vamos falar um pouquinho do ouro, né? Proteção e reserva de valor. O ouro segue nessa tendência lateral. Se a gente for ver aqui, desde 2020, ele fica nessa lenga-lenga, médias na horizontal, significativos sem direção de movimento. Então, a gente até viu o ouro fazendo alguns movimentos mais bruscos e mais violentos, mas ainda assim, a gente vê ele sendo cotado a 1.850, 1.800, 1.900 dólares por onça Troy, já tem um bom tempo. A gente vê movimentos pontuais, aqui como no caso esse spike que vocês estão vendo na tela. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma ajuda aqui. Aí, esse movimento mais forte aqui foi o início da guerra na Ucrânia, e depois o ouro se estabilizou. Então, isso que a gente tem para os mercados internacionais. Aqui, o Nasdaq ele tem uma correlação interessante com o S&P, né? Apesar que o Nasdaq é mais volátil que o S&P. Na tela vocês têm o Nasdaq, o índice eletrônico, né, das empresas de tecnologia no mercado americano. Então, você vê aquela ascensão muito semelhante ao do S&P, né? E agora, essa formação, né, do movimento de bear market, movimento de contração monetária, e o impacto que isso tem nas empresas. Vindo para o mercado brasileiro, a gente vê curva de juros na tela. Em relação ao dia de ontem, né, vermelho é o dia de a imagem aqui no Excel. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui, ó. Aqui a gente tem a mesma curva que a gente viu ali no Profit Chart, naquela outra plataforma. O último é a linha laranja, né, que é o de hoje. Fechamento anterior à linha azul, então a gente vê que a laranja hoje está mais para cima, ou seja, o juros está subindo. E essa linha azul, ela é um movimento que a gente espera para o futuro. Quais são as decisões de política monetária do Banco Central para o futuro? Então, nas próximas reuniões, a gente vê ainda uma elevação da taxa de juros até talvez chegar em 13,75, talvez 14% ao ano. Tá? Entre 13,75% e 14% ao ano, que a gente está vendo aqui na tela. Essa é a expectativa de taxa de juros no Brasil. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui corrobora com a informação que a gente acabou de ver no Excel. Já falando um pouquinho de índice futuro, vou trazer aqui para o gráfico de 4 horas, para a gente ter uma visão mais ampla, né, e também descartar qualquer contaminação do intradiário. A gente vê aí o ainda caindo. Né? Esse aqui é o contrato mensal. Deixa eu colocar o contrato corrente. A gente vai ter uma visão mais clara. Então, o S&P voltou para a região dos 103, 102.900 pontos, né? E agora está corrigindo, mas a gente vê as médias de preço, as médias móveis, todas alinhadas para baixo. Isso é uma clara representação da tendência de baixa do índice futuro brasileiro, do IBOV ou do índice futuro IBOV. O que a gente vê? Há um impacto muito grande na dificuldade que os empresários, né, que os gestores dessas empresas que compõem o índice, não só os que compõem o índice, mas acho que todo empresário, todo empreendedor brasileiro, de fazer qualquer tipo de planejamento fiscal, ou seja, planejamento baseado no seu custo, né, com uma taxa de juros tão elevada e ainda assim, não só elevada, mas também uma taxa de juros muito volátil. Né? A gente vê os juros oscilando aí de um dia para o outro, margens significativas, né, por variações expressivas, e isso acaba impactando muito na hora de um planejador financeiro ou, enfim, um diretor financeiro fazer qualquer tipo de estratégia de alocação. Isso acaba dificultando muito a vida dele. Então, a gente vê esse impacto diretamente na cotação das ações. Não significa que estão todas ruins. A gente tem setores defensivos. Eu vou trazer aqui, ó, os setores de energia elétrica normalmente costumam performar melhor em inflação mais alta, já que a alíquota de correção é baseada na inflação. Setor bancário, em alguns casos, também costuma ser mais defensivo, não significa que todas as ações estão desse cantinho da tela aqui, ok? Mas a gente vê que existem sim empresas que performam um pouco melhor nesse cenário de juros mais altos, ok? Para o dólar, o que a gente vê no dólar aqui está o gráfico também de 4 horas, né, do dólar futuro. A cotação atual para o dólar futuro, não é a cotação de banco aqui, tá? É R$ 5,13, R$ 5,13, ou R$ 5.133 reais para cada $1.000. Seria o melhor jeito de ler essa informação. A gente vê o dólar sofrendo uma pressão vendedora agora, né? Ele chegou a bater hoje 5,20, né, novamente, e agora a gente vê ele aqui na casa dos 5,13, né, recuando bem.
Acreditamos que o dólar fique acima de R$ 5, enquanto o Fed atue na sua decisão de política monetária mais contracionista, né, enxugando a liquidez dos mercados. A gente talvez tenha aqui um arrefecimento mais curto, né, uma decisão, aliás, uma movimentação talvez aqui até os R$ 5, mas a gente acredita em dólar pressionado aqui no Brasil, depois de todo esse movimento de queda que teve início lá no mês de janeiro, né, e a gente viu o dólar cair aí expressivos R$ 1,14, né, por dólar, mas agora a gente vê essa correção novamente aí de 56. Então, a princípio, a gente acredita que enquanto a inflação estiver subindo no Brasil, estiver alta no Brasil, por mais que o Banco Central atue, né, aumentando os juros, né, aumentando a restrição monetária, a gente ainda vai ver um dólar mais pressionado, porque é um movimento global. Pessoal, é isso, a visão que a gente teve hoje da inflação, então, ela mostra para nós uma possibilidade de maior atuação do Fed, né, lá nos Estados Unidos, ou seja, o Banco Central americano vai ter que dar uma demonstração mais clara e mais forte, mais firme de combate à inflação. Isso é interessante comentar, porque, assim, apesar do Brasil também vem dando, né, essa apresentação e essa atividade de subir a taxa de juros, que é uma das ferramentas que o Banco Central tem para conter, né, a inflação, não é somente essa, a gente poderia aqui falar do aumento do compulsório para os bancos, enfim. O Banco Central optou por esse caminho. O Banco Central brasileiro já vem fazendo de uma forma muito intensa e muito forte, todo mundo sabe disso. O que a gente quer ver, o que o mercado quer ver agora é como que o Fed vai atuar. O problema é que no Brasil, o Banco Central ele se compromete em defender a nossa moeda, ele é o guardião da moeda no Brasil, então, consequentemente, ele tem uma responsabilidade sobre a inflação. Nos Estados Unidos, o Fed tem, além dessa responsabilidade, ele tem uma responsabilidade sobre o emprego. Então, se nos Estados Unidos você aumenta muito rápido a taxa de juros, as empresas elas acabam investindo menos, porque a rentabilidade fica maior nos juros do que nos meus projetos produtivos, nos projetos operacionais das empresas. E, consequentemente, com uma rentabilidade maior nos juros, as pessoas também gastam menos. Essa é a ideia, né, da ferramenta de aumento de juros para contrair a inflação. E, consequentemente, se as indústrias investem menos, se as empresas investem menos, elas também vão gerar menos emprego e até gerar desemprego. Então, esse ciclo macroeconômico nos Estados Unidos ele pode ser muito maléfico para o Fed, porque é uma responsabilidade do Banco Central americano, do Federal Reserve, a entidade que seria o Banco Central americano, né, o Fed, ela tem esse compromisso com o plano de emprego. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer necessidade de aconselhamento, maiores explicações, maiores facilitações, é só procurar a gente nos canais de atendimento. Eu espero que você tenha um ótimo contínuo fim de semana aí, na verdade, uma continuação da semana, e se precisar, conte conosco. É isso aí. Valeu!